Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da Web Rádio Farol, aqui de Laguna, Santa Catarina, Brasil. Começando nesta manhã de quinta-feira o programa Café com a Bíblia. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza, estaremos juntos aqui até às 10 horas, querendo Deus, para ouvir belos louvores e também fazemos uma reflexão na palavra de Deus. Fica conosco, compartilha aí esse nosso link para que mais pessoas sejam alcançadas, pela palavra de Deus. Vamos começar com a palavra de oração e logo na sequência estaremos ouvindo o nosso primeiro louvor de adoração a Deus. Oremos. Pai Celestial, graças te damos por mais uma oportunidade que tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã nos estúdios da Web Rádio Farol, aqui de Laguna, para, Senhor, ouvirmos esses belos louvores, Senhor, que são para ti, para a adoração do teu nome. Também, Senhor, para meditarmos, Senhor, e refletirmos na tua santa palavra. Pai, te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia para conosco. Senhor, pelo teu grandioso amor, Senhor, com que tu nos amou. Como diz a tua santa palavra, Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nesta manhã estamos, Senhor, pregando o teu santo evangelho, falando das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Senhor, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam abençoadas, Senhor, pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, vamos ouvir então nesse primeiro louvor. Logo estaremos retornando aqui para uma reflexão na palavra de Deus. Amor por mim, oh Deus, como pode me amar assim? Um pobre pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por
por mim. Lá na cruz, tu me salvou, tu me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Naquela cruz, oh, na cruz, Jesus me salvou. Salvou Deus, oh, lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou, oh, Jesus me salvou. Aleluia, Deus. Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na Rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Assistência Técnica Viana. Compra, venda e manutenção de máquina de lavar roupas. Telefone para contato 3644-2438 e também pelo WhatsApp 99637-2425. Assistência Técnica Viana, na rodovia BR-101, quilômetro 305, bairro Estreito, em Laguna. Falar com Pedro. A Assistência Técnica Viana. Rádio Web Farol. Depois da cruz do Salvador, contou a história de um pecador. Rádio Web Farol. Filho, teu herdeiro, o que eu fiz pra merecer uma... Um sucesso que você gosta, toca aqui. O teu amor, meu Jesus, Um sucesso que você gosta, toca aqui. teu sacrifício, Jesus. Viva! Conectado com a Web Rádio Farol, a rádio que ilumina você. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Muito bem, graças a Deus, ouvimos então este belo louvor. Começamos o programa orando e louvando o nome do Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Que nossa vida sempre seja assim, né? Começando com oração e louvor a Deus. Porque Ele que nos sustenta, que nos abençoa cada dia. E é por isso, por Ele, né, que estamos aqui, né, vivos e respirando e salvos em Cristo Jesus, abençoados, né, por Ele. Por isso que sempre devemos louvá-lo, engrandecer o nome dele. Muito bem, queremos trazer aqui uma breve reflexão na palavra do Senhor. Vou ler aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 10,
ler aqui no verso 3, versículo 3 e o versículo 12. Então diz assim, vou ler o 2 também, o versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. E aí o 12 vai dizer assim, então me disse, não temas. Quem que disse isso? O homem vestido de linho, né? Que é um anjo, né? O anjo do Senhor, o anjo que foi enviado, Gabriel, né? Que foi enviado ali para falar com o profeta Daniel. E diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, muito bem, aqui então neste capítulo aqui, no capítulo 10 do profeta Daniel, e vai falar sobre a visão de Daniel no rio Tigre. Começa dizendo, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Então, aqui algo interessante para abordar, até para termos o contexto correto, né, para fazer a interpretação do texto bíblico, que já havia se passado, né, um bom tempo, desde que Daniel estava ali na Babilônia. Então, todo o Império Babilônico já tinha passado, né? O Império Babilônico foi conquistado ali pelos Medo-Persas e estava já no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Então, já praticamente no todo o período ali que o povo de Israel precisou ficar no exílio babilônico, já estava no fim. E aí aqui o capítulo anterior vai falar sobre essa questão que Daniel entendeu, né, aqui no capítulo 9, versículo 2, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, de 70, né, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele entendeu ali pela escritura que ele leu, né, do profeta Jeremias, que eram 70 anos que duraria o exílio babilônico. Mas aí ele leu, entendeu que 70 anos já haviam passado, e foi aos pés do Senhor Jeová, foi orar, buscar a Deus, pedir uma direção de Deus, para que Deus agisse em favor do seu povo, para que o povo pudesse retornar ali à terra prometida, a Israel, a terra de Israel. E aí fez uma oração assim, tremenda, uma oração que qualquer crente precisa ler e meditar nesta oração que Daniel fez, porque realmente tem muitos princípios aqui que podem ser muito úteis para a nossa oração hoje. É até interessante, né, abrindo um parênteses, que eu gosto de estudar as orações da Bíblia, né? Tem ali desde o início
desde o princípio ali da Bíblia até o fim, tem um registro de várias orações de vários servos e servas de Deus. É interessante estudar as orações para ver como eles apresentaram a causa deles diante de Deus, e também observar as respostas de Deus, né? Porque a gente sabe, né, que numa oração que fazemos a Deus, Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode responder espere, aguarde. E aí então ele buscou a Deus, confessou ali os pecados da nação, do povo de Israel. Aí o Senhor enviou, né, o versículo 21 do capítulo 9, né, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Né? Ali aí o anjo Gabriel, né, explicou ali o sentido da visão que Daniel teve e sobre a questão das 70 semanas. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre a questão das 70 semanas, mas o anjo Gabriel explicou, né, para o profeta Daniel o que significava, né, essas 70 semanas. E então, logo em seguida, entra aqui no capítulo 10, né, que é a visão de Daniel no rio Tigre. Então, como nós já falamos, estava aqui no período do rei Ciro, que foi o rei que assinou o decreto, o edito, para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. E aí teve lá a primeira leva que voltou, né, Zorobabel e etc. Depois Esdras, Neemias, está descrito ali no livro de Esdras e Neemias, sobre a volta de uma parte, né, um remanescente, um grupo de judeus que, com autorização do rei Ciro, voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Mas aqui nessa passagem especificamente do capítulo 10, tem coisas interessantes, porque aqui vai mudando um pouco o foco aqui do assunto, vai falar sobre um grande conflito, né, espiritual, né, uma grande batalha espiritual, uma guerra espiritual, né. É interessante a gente atentar para essa questão, porque isso não mudou, né, essa questão da guerra espiritual que nós, como cristãos, como servos do Deus vivo, servos do Deus, do único e verdadeiro Deus que criou os céus, a terra e o mar. Nós, hoje, como servos dele, enfrentamos essa guerra espiritual contra as forças das trevas. O apóstolo Paulo até fala na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então veja bem, essa questão do conflito, da guerra, da batalha, não mudou nada. Nós estamos enfrentando potestades terríveis, principados e hostes, né, demônios. Então a gente não pode menosprezar esse tema, não podemos diminuir esse tema, ou deixar de falar sobre esse tema, porque pode causar perplexidade em alguns crentes que são mais sensíveis, que talvez
não queiram ouvir sobre essa questão de demônios, de possessões, de opressões. Não. Nós tivemos um período aqui na história da igreja brasileira, se me falha a memória, ali na década de 70, 80, que esse assunto era muito falado, né, sobre essa questão de batalha espiritual, guerra espiritual, expulsão de demônios, etc, etc. Possessão e opressão maligna e tal. Aí houve algumas deturpações, houve alguns exageros, como sempre acontece, né, no meio evangélico. E aí, por conta disso, jogaram fora a água com bebê e tudo, né? Isso é uma coisa que a gente nunca deve fazer, né? A gente deve depurar o assunto, realmente peneirar, tirar aquilo que é impureza, aquilo que não é bíblico, não tem respaldo bíblico, não tem fundamentação bíblica, e continuar falando do que realmente a Bíblia ensina sobre o assunto. Porque se está na Bíblia, é importante para o povo de Deus. Então não podemos camuflar, esconder certos temas com medo de que a audiência, né, não vá gostar. Nossa função como pregadores, obreiros e pessoas que usam o microfone para falar das Escrituras Sagradas, é pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, sem tirar nem pôr, sem ocultar nada. Porque nós vamos ser cobrados por Deus sobre termos ou não falado sobre alguns assuntos da Bíblia. Então esse é um assunto que precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado para a igreja. Porque tem muito crente hoje que, por não se falar muito sobre esse assunto, ou não se enfatizar esse assunto, estão sendo aí, de certa forma, manipulados pelas forças espirituais malignas, que a gente sabe que o nosso adversário é astuto, é ardiloso, ele age com sutilezas, ele não aparece assim de uma forma a mostrar toda a sua intenção maligna, mas ele, como se dizia antigamente, ele vem com sapatinho de algodão, porque ele é sutil, ele tenta enganar as pessoas, e essa é a obra dele, é roubar, matar e destruir, enganar e mentir, ele é o pai da mentira. Então, ele hoje está tentando fazer com que as pessoas achem que é apenas uma opinião humana, certas coisas, né, certos assuntos. Ah, não, isso aí é a opinião sua, a opinião daquele grupo, a opinião daquela ideologia, a opinião daquela filosofia, a opinião não sei o que. Não é não. Isso aí, muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, com a humanidade, nasceu exatamente lá no QG do inferno, lá no QG do Satanás. Inferno não, porque não foi inaugurado ainda, né? Mas quando se fala inferno, entende-se que é lá no QG do adversário. E aí, mas só que ele faz parecer que foi um filósofo que descobriu isso, ou ensinou isso. Foi um pensador que falou aquilo, foi um grupo social, né, que está validando aquela maneira de pensar e de agir. É assim. E aí as pessoas, não tem nada a ver com o diabo, não. Irmãos, caros ouvintes, a Bíblia é bem clara. Só existe luz e trevas. Não tem zona cinzenta. Não existe isso. Zona neutra. A ONU geralmente, quando vai num conflito ali, tem um conflito entre dois países, geralmente a ONU pede ali que se estabeleça uma zona neutra para que a Cruz Vermelha ou
os Médicos Sem Fronteiras, o pessoal da ONU possa trabalhar. Uma zona neutra, onde não se pode atacar ali nenhum lado nem o outro, né? Mas no conflito espiritual, na guerra espiritual, não tem zona neutra. É chumbo grosso, como se diz no popular. É chumbo grosso. Satanás não dorme 24 horas tentando destruir família, tentando destruir casamento, tentando destruir vidas individualmente, tentando destruir ministério, tentando destruir igrejas locais, tentando destruir pastores, 24 horas lançando seus dados inflamados, suas setas. Ele não para. Ele não vai cruzar os braços e fazer, hoje eu vou descansar, hoje é feriadão, vou deixar o mundo, né, por conta. O que também não é bom, né? Porque se o mundo decair e ficar por conta também é a mesma coisa. Eu acho que é assim, o inimigo, para muitas coisas, ele não precisa nem agir diretamente, é só dar corda para o ser humano decaído. Que aí vai indo para o buraco cada vez mais. E a única solução é a solução que Deus determinou, é o Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho verdadeiro que salva, né? Que o Senhor Jesus salva, liberta, cura, transforma a vida, né? Liberta dessa influência maligna. Então esse é o grande conflito. Aqui até no livro do profeta Daniel está escrita essa expressão, né? A palavra era verdadeira. Aqui no verso 1, no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, que era o nome que ele tinha lá na Babilônia. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Grande conflito. Sempre quando há a palavra de Deus vai ter um grande conflito. A palavra, nós cremos que esses 66 livros que estão aqui dentro do nosso exemplar da Bíblia Sagrada são livros inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, nós cremos, é inerrante nos seus originais. É infalível. E o inimigo também, o adversário, sabe disso. Então, sempre quando você abre a Bíblia, você medita na palavra, você absorve a palavra, você vive a palavra, vai acontecer um grande conflito. O inimigo não vai ficar satisfeito com isso. Ele vai te atacar. Ele vai vir com tudo para impedir que você prossiga nessa jornada. Porque ele sabe que à medida que o cristão ou uma igreja começa a valorizar as escrituras sagradas, a palavra de Deus de verdade, começa a ler, meditar, viver, praticar, absorver os princípios da palavra de Deus e colocá-los em prática, ele sabe que esse crente individualmente ou essa igreja local, né, coletivamente, vão avançar no reino de Deus, vão avançar e conquistar terrenos que ele sabe que são terrenos que estão hoje nas mãos dele, de Satanás, mas quando esse crente ou essa igreja começa a orar e começa a valorizar a palavra, vai avançando nesses terrenos que são dominados por ele. E ele não quer que isso aconteça. Ele não quer. Então, duas coisas que nós vemos aqui no profeta Daniel, interessantes, e que todo cristão tem que praticar também muito, para poder ser tão, né, abençoado e vencedor como foi aqui o profeta Daniel na sua batalha espiritual, é oração e palavra, oração e palavra. Essas duas disciplinas espirituais são importantíssimas. E também aqui acaba acrescentando a questão do jejum, né, que o profeta Daniel também, né, praticou. Até se fala do jejum de 21 dias, né, chamado jejum de Daniel. Então ele tinha oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Esse é o tripé que vai fazer o crente prosperar espiritualmente
e também, por que não dizer, materialmente, se de acordo com a vontade de Deus, que vai fazer uma igreja avançar contra o reino das trevas, arrancar a vida das garras de Satanás e trazê-las para Cristo Jesus. São essas disciplinas espirituais que realmente fazem a diferença. Então, aqui ele vai falar sobre essa questão do grande conflito. Aí continua o texto, né, no versículo 1 do capítulo 10 de Daniel. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão, porque Deus, né, ali revelou para ele. Então ele entendeu a palavra que Deus revelou para ele, o Espírito Santo abriu a mente dele para que ele entendesse, e ele teve a inteligência da visão que Deus lhe deu sobre a questão das 70 semanas, a profecia das 70 semanas. Aí diz o texto no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Né? Pranteei, quer dizer, chorou ali 3 semanas na presença de Deus, por tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele, que ia acontecer ainda, coisas para o futuro. Mas também tinha pontos ali relacionados ao presente ali de Daniel, o tempo presente, que era, no caso ali, o retorno do povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, para Israel, para a reconstrução, para a terra de Israel, para a reconstrução do templo e da cidade. E aí diz, manjar desejável não comi, nem carne. Manjar desejável pode ser um monte de coisa, né? Tudo que é agradável ao paladar humano, manjar desejável. Se é desejável é porque a pessoa gosta, né? Um doce, um chocolate, um bolo, sei lá, um sorvete, ou a comida da época lá que nós não conhecemos bem. Mas ele não comeu esse desejável. Nem carne. Carne é um alimento importante para a estrutura do ser humano, no sentido de ter muita proteína. Né? Então, principalmente aquelas pessoas que trabalham um trabalho que exige mais esforço físico, precisam dessa proteína para que o seu organismo seja sustentado. Então ele não comeu carne também, e nem vinho entraram na minha boca. Eram coisas que ele abriu mão, esse manjar desejável, uma série de coisas que ele gostava de comer, e ele abriu mão. A carne, que era importante, no caso, né, para o organismo humano, e também o vinho ou qualquer outro tipo de bebida, né, que ele bebia, no caso, fazia parte, né, da alimentação diária. Ele também abriu mão, não quis mais durante esse período. E nem me ungi com óleo algum, né? Algum perfume, sei, talvez seja isso, né? Os intérpretes falam isso, né? Tem até uma versão aí que parafraseou esse texto aqui, não me ungi com óleo algum, como se ele não tivesse tomado banho durante esses 21 dias. Nessa paráfrase aí, acho que é da Bíblia, a Mensagem, se eu não me engano, vai dizer isso. Mas não acredito que seja isso, não. Ele não tomou banho. Acho que aí é mais uma questão de perfume. Passou um perfuminho, né, para ficar cheirosinho. Não. Isso aí que ele abriu mão porque era algo que ele não precisava. Até porque durante esses 21 dias de jejum,
Daniel estava na oração, estava ali tendo as visões de Deus e estava em comunhão com Deus. Ele não estava preocupado com o exterior, com o seu aspecto exterior. E até que passaram as 3 semanas inteiras, 21 dias. Né? Durante 21 dias, o Daniel ali fez esse jejum parcial, que é chamado de jejum parcial. Né? Alguma coisa ele comeu, né? Talvez se alimentou de legumes e verduras, frutas. E porque um jejum completo, sem comer e sem beber, pela medicina humana, não pode passar de 3 dias. E isso quando a pessoa é saudável, claro, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer um jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Tem algumas pessoas que têm algumas doenças aí que não pode abrir mão daquela alimentação, que é uma alimentação já específica, separada. E a partir do 4º dia, né, tem que ter água, tem que beber água. Né? E no caso de Daniel, como foi um jejum parcial, ele, né, abriu mão do manjar desejável, da comida desejável, e da carne, e também do vinho, e também dessa questão aí do óleo. Não se ungiu com óleo. Tá? Não vou entrar no mérito de como era, não vou explicar aqui, ou tentar explicar detalhe por detalhe dessa questão do jejum de Daniel, que não é a proposta aqui da reflexão nesta manhã. Né? A proposta aqui da reflexão é essa questão do conflito, que quando ele se dispôs a orar, a buscar a Deus, né, a jejuar, e como diz aqui no versículo 3 do capítulo 9, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, quando ele propõe no coração a fazer isso, e acontece até hoje com os cristãos. Aqueles que se propõem a buscar a Deus de verdade, com oração, jejum, consagração, com palavra de Deus, né? Ele tenta imergir na palavra de Deus ali, mergulhar na palavra de Deus, e começa a impregnar a sua mente com a palavra de Deus, e com oração, jejum, consagração, pode contar que as trevas vão se alvoroçar, as trevas vão se insurgir, vão se levantar contra você. Isso aí pode esperar. Vai dar fome, doença, depressão, cansaço, indolência, sonolência, um monte de coisa vai aparecer. Ruídos, murmurações, reclamações, retaliações. Você começa a ter um enfrentamento maior com as trevas, você vai se tornar um alvo de Satanás. É aquela coisa, aquele ditado, né? Não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Então você começa a frutificar ali com a graça do Senhor Jesus Cristo, buscando a Deus, e o Espírito Santo começa a te encher cada vez mais, te capacitando com seus dons. Você começa a produzir o fruto do Espírito, você começa a ser um soldado, né, de elite no reino de Deus, no exército de Deus. Para aumentar a pressão. E aí talvez seja por isso que muitos começam e não continuam. Começam e desistem. Ou até nem começam, para falar a verdade, né? Porque vão acontecer coisas que ele não quer que aconteça, né? Na guerra espiritual. E às vezes quando o inimigo
o nosso adversário, não pode nos atingir, porque nós estamos nesse processo de busca de Deus e ele não pode nos atingir diretamente, o que ele vai fazer? Ele vai tentar atingir aqueles que estão próximos de nós. Nosso cônjuge, nosso filho, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, etc. Para nos fazer desistir. Mas o profeta Daniel prosseguiu firme, porque Deus o capacitou para isso. E aí então, depois desse período aí de 3 semanas inteiras, 21 dias de jejum e oração, e com as experiências que ele teve, né, de visões, revelações que Deus lhe concedeu, aí depois disso, lá no versículo 11 do capítulo 10, no versículo 10, vamos ler do 10 para entendermos o contexto. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos. Então, se pôs ele sobre o joelho, ele devia estar com o rosto no chão ou deitado no chão, porque colocou ele sobre os joelhos e as palmas, colocou-me sobre o joelho e as palmas das minhas mãos, ou seja, ele devia estar deitado ali com o rosto no pó. E aí uma mão tocou nele, sacudiu e ele se colocou de joelho com as palmas das mãos no chão. Ele me disse, o anjo: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés. Aí já falou para ele se levantar sobre os pés. Porque eis que te sou enviado. Deus enviou esse anjo para falar com Daniel. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Diante da visão que ele teve ali do anjo, devia ser uma visão, assim, formidável. Ele começou a tremer. Mas não de medo, obviamente, mas tremer de reverência diante daquela visão extraordinária que ele estava tendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha aí. Desde o primeiro dia que Daniel propôs ali, está lá no capítulo 9, no versículo 3, que eu já li aqui para vocês. Desde que ele se propôs, se nós considerarmos que ali era uma oração e aqui e no capítulo 10 é uma outra, também a mesma coisa. Depois de 21 dias veio essa intervenção divina através do anjo. Então, desde o primeiro dia em que aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Só que aí é que entra a questão aqui, é o ponto que eu quero focar, enfatizar, e já estou encerrando. Que é essa questão. Começou a orar, Deus já está. Quando você propõe no coração, vou buscar a Deus, Deus já está de braços abertos te aguardando. Os céus já se movimentam a seu favor. Só que, no meio do caminho, tem um reino espiritual das trevas, ainda, que está atuante. Ainda que o Senhor Jesus já despojou o adversário, Satanás,
já o venceu ali na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia, mas ele ainda está atuante no planeta Terra, aí na atmosfera. Ele está atuante. É o reino das trevas. E ele, como eu já falei, nesse conflito, ele não quer que o crente seja abençoado, que o crente prospere espiritualmente, que a igreja prospere espiritualmente, que as comunidades de fé prosperem espiritualmente, que as famílias prosperem espiritualmente. Ele não quer. Ele não quer, ele não tem interesse nisso, e ele vai fazer de tudo para impedir. E aí o anjo diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, olha só, me resistiu por 21 dias. Esse anjo, que aqui nesse texto não está falando quem é, mas pressupõe-se que seja o homem aqui do versículo 21, o homem Gabriel, né, o anjo Gabriel. Pressupõe-se que seja o mesmo, pode ser outro. Aqui no capítulo 10 não vai dizer qual era o nome dessa mão que tocou no profeta Daniel. Mas só diz isso, que desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras, mas só depois de 21 dias que o anjo pôde chegar até Daniel para trazer a revelação que ele estava buscando de Deus. Porque o príncipe do reino das trevas, que é um principado, me resistiu por 21 dias. Quer dizer, o príncipe do reino da Pérsia era um principado satânico lá, que não queria que o povo de Israel, o remanescente, voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo, reconstruísse e tal. Ele não queria que a obra de Deus prosseguisse. Ele queria manter o povo sob o paganismo, a idolatria ali da Babilônia, da Pérsia, etc, etc. Tem muita mais coisa, do que isso. Mas só para vocês entenderem. Ele não queria. Porém, Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha só que coisa. Miguel, que era o arcanjo, um dos principais ali da hierarquia angelical, foi enviado para combater aquelas forças das trevas que estavam impedindo a bênção de chegar até Daniel, a resposta de chegar até Daniel. Depois de 21 dias, eles conseguiram vencer ali a resistência do mal, e a mensagem chegou. Então, quer dizer, muito mais coisa, mas o tempo já está se esgotando. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas a palavra de Deus para nós hoje é isso. Vamos começar a insistir, porque pode demorar um dia, uma hora, uma semana, 7 dias, 21 dias, não sei, 3 dias, 1 ano, 40 dias, tanto faz. Mas Deus, desde o primeiro dia que a gente se propõe a buscá-lo de verdade, com o coração humilhado na presença dele, ele já vai estar preparado para atender. Claro que a resposta dele pode ser sim, pode ser não e pode ser espere, como eu já falei aqui no começo. Mas ele está atento às nossas orações, ele está atento à nossa busca, ele está atento à nossa disciplina espiritual. Agora tem uma força das trevas que vai tentar impedir, fazer você desistir. Não desista, Faça ali o seu propósito. Por que você está buscando a Deus? Você quer mais de Deus, quer mais experiências com Deus, você quer ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, quer ser revestido de poder, quer receber dons espirituais, quer ser usado na pregação, no louvor, para ganhar almas para Jesus, para fazer missões, não importa. O propósito dentro do reino de Deus que você estabeleça. Busque a Deus, não desista no meio do caminho, porque Ele vai mover os seus anjos e o reino espiritual
para que você seja abençoado. E lá no capítulo 19, no capítulo 10, versículos 18, vai dizer assim, né? Só para resumir. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Ele disse: não temas, homem muito amado. Pai seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Olha só. E aí diz depois, continua, né? E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. As trevas não param, meu amigo. Saiu o principado lá da Pérsia, e depois estava vindo o principado da Grécia, que a Grécia, através de Alexandre Magno, o Grande, ele invadiu a Pérsia e destruiu o Império Persa, que tinha destruído já o Império Babilônico. Então veio depois isso está lá naquela visão lá que Daniel teve, né, dos reinos lá da estátua de Nabucodonosor. A visão que ele teve na cabeça, os peitos e por aí vai. Então veio, depois havia outra potestade, outro principado, né? Outro principado que era o da Grécia, que trazendo outras, né, mazelas para a humanidade, né? Primeiro, mazela, paganismo, idolatria, hedonismo, feitiçaria, bruxaria, etc, etc. Tudo isso aí que está atuante até hoje, né? Então, fica com essa palavra aí de Deus, medite nessa palavra. Continue firme, buscando a Deus, que o Senhor vai te dar na vitória. Muito bem, vamos ouvir mais um louvor e logo estaremos retornando aqui ao programa Café com a Bíblia. Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais tal pecado. Tocou-me, oh, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, oh, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Que amor é
que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que fosse, ajudando-me a vencer. Muito bem, graças a Deus, estamos chegando aqui ao fim aqui do nosso programa Café com a Bíblia. Não esqueça de se inscrever no canal aqui da Rádio Web Farol aqui de Laguna, compartilhar, né, essa live aí para que mais pessoas sejam alcançadas, né, e através dessa meditação na palavra, dos louvores, que vidas sejam tocadas. Nós vamos aqui, vamos ler aqui as pessoas que participaram. Aqui tem a participação da irmã Zaira Souza Braz, está sempre aqui conosco aqui na programação. Está dando bom dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para a irmã Zaira. Também irmão Jaco Oliveira, bom dia pastor, Deus abençoe, irmão Jaco, também é outro que está sempre participando conosco. Então não esqueça de você que vai, tanto que está ouvindo aí ao vivo, ou vai ouvir na gravação, compartilha, não custa nada compartilhar nas suas redes sociais, porque através desse compartilhamento, quem sabe Deus não vai usar aqui a programação da Web Rádio Farol para que vidas, né, que estão aí passando por momentos difíceis sejam tocadas e alcançadas, porque nós aqui pregamos a palavra de Deus, tanto aqui no nosso programa, no programa também Café e Comunhão, nosso pastor presidente, pastor Levi da Silveira, e nos outros programas que são feitos aqui na Web Rádio Farol. Então estamos chegando ao fim, agradecemos a participação de todos e vamos orar e agradecer ao Senhor, nosso Deus, que nos tem sustentado nesta batalha espiritual que travamos, né, contra as forças das trevas, para arrancar vidas das garras dele. Vamos prosseguir fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muito bem, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais um programa Café com a Bíblia. Este programa, Senhor, tem o propósito de anunciar a Tua palavra, Senhor, anunciar o Teu reino, anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, oro para que vidas sejam tocadas, sejam libertas, sejam transformadas, Senhor, pelo poder do Teu santo Evangelho. Pai amado, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, trabalhar na vida de cada ouvinte, possa sustentá-lo, Senhor, nesta guerra espiritual que travamos contra o adversário da nossa alma. Ó Senhor, nos sustenta, nos reveste de poder, Senhor, de toda a armadura de Deus, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos firmes. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima quinta, querendo Deus. Ó, como Ele ama